Olá pessoal, aqui é o professor Robson Nunes. Vamos aqui apresentar o esquema tático do 4-4-1-1, né? Time de base Pérola Negra do professor Guto. E vamos aqui apresentar, né, umas variações de jogo e como sair de uma variação tática de marcação e de contra-ataque da equipe adversária. O Guto me passou essa incumbência e eu também passei para ele. Dessas variações táticas, vamos passar aqui agora. Esse aqui é o esquema tático, né? É o 4-4-1-1, né? 1-4-4-1-1, porque tem que contar com o goleiro também, né? E vamos lá. Guto, com a sua autorização, estou fazendo um vídeo para passar para você, onde você disse que seus laterais tem que ser laterais de velocidade, na verdade. São laterais de velocidade para que tenha, né, condições, né, de ataque, certo? E eu passei para você algumas variações que você pode fazer com seus jogadores. Fisicamente você me disse que um atacante tem que ser velocidade, né? Tem que ser basicamente de velocidade e um de área, para que segure a defesa adversária. Vamos lá. Pronto. Essa equipe ela é baseada praticamente com dois volantes fixos, aqui caracterizado pelo 5 e pelo número 7, né? O número 8 que seria um outro meia de ligação, mas ele vai recompor o meio de campo para que tenha sustentabilidade na defesa, já que os alas, tanto direito quanto esquerda, terá liberdade absoluta, né? Terá liberdade absoluta para o esquema ofensivo da equipe do Pérola Negra, certo? E eu te passei, caso uma equipe ou o técnico da equipe adversária ou oponente vier entender como é o esquema tático da equipe do Pérola Negra, eu te falei para que você mude essa variação durante o jogo, que é muito importante. Então vamos voltar aqui a originalidade de marcação tática da equipe do Pérola Negra, né? Onde teremos essa formação aqui. E que é de suma importância, sabendo que esse número 9, né? Esse número 9, que eu vou passar para o... Vou passar aqui para o quadro tático daqui a pouco. É importante que esse número 9, ele tenha, sendo um homem de referência, seja a pessoa que segura a defesa adversária, né? Aqui na frente. Esse atacante que está fazendo o 1-1, certo? Ele seja um atacante de bastante velocidade e inteligência técnica individual, porque ele vai variar tanto para a direita quanto para a esquerda, respeitando a subida do meia, que é o homem de ligação dessa equipe, certo? O que fazer para que a equipe adversária não entenda que o seu meia esquerda, né, de origem seja um homem de ligação, para facilitar a subida do ala esquerdo, certo? Para que fazer a triangulação com o ala da esquerda e o 11 correndo na oposta, certo? E que também o outro lado, o número 8, que no esquema tático do Pérola Negra seria o terceiro homem de marcação, com a subida dos alas, certo? Os zagueiros bem abertos, com a subida do volante entre, né? Esse meia, o 8, que seria um falso volante, mas seria o sistema tático de marcação. Cobriria o lateral direito, o 7 cobriria o lateral esquerdo para compor o setor de marcação, certo? Mas como variar essas jogadas do Pérola Negra para que o adversário não entenda o esquema tático do próprio time? É variar também com o número 8, o meia direita, certo? Que seria o terceiro homem de marcação. Esse tanto o 10, o meia esquerda, quanto o 8, o meia direita,
terá a mesma função tática na distribuição de jogadas ofensivas da equipe do Pérola Negra, para que o time não fique tendenciando as jogadas só pela esquerda, facilmente marcado pelo time adversário, se assim entender, certo? O que acontece? No lado oposto, o 9 cairia para a direita, o 11 para a esquerda, certo? Com apoio do lateral e fazendo a ligação, centralizando novamente, mantendo a base de marcação, também mantendo a base de marcação, certo? Mantendo a base de marcação com o 10, certo? E a reposição rápida dos laterais, normalmente, certo? Normalmente. Isso de forma ofensiva. E de forma defensiva, essa reposição será dessa forma. Eu creio que é dessa forma, né? Eu estou falando pela analogia rápida que você me passou, seria dessa forma, né? A recuada do Pérola Negra, né? Povoando aqui o meio de campo para que a equipe adversária não tenha acesso fácil e esquematizando, né? Uma jogada rápida, né? Uma jogada rápida de transição ofensiva da equipe do Pérola Negra, certo? Defendendo praticamente com 9 atletas, sendo que os atletas terão condições físicas suficientes para essa reposição durante os 90 minutos, certo? Agora vamos passar para o quadro branco para que facilite para vocês esse entendimento. Vamos lá. Vamos sair aqui do quadro tático de mão e vamos para o quadro do tripé aqui, certo? Vamos lá. Eu vou colocar aqui o 6, né? O 4, o 3, o 2, né? O 2, o 8, o 10, né? O 5 e o 7, o 11 e o 9, certo? O 11 e o 9. Sendo que esse atleta será o atleta de ligação da equipe do Pérola Negra. Sendo que esse 11, né? Esse 11 é o atleta, né? Que vai fazer com que seja o segundo homem de ataque. Porque o 9 aqui está como referência, certo? Esse 8 seria 3 volantes, o 5, o 7 e o 8 seriam 3 volantes, porém, de origem de marcação, para dar sustentabilidade à marcação, o 5 e o 7. Aqui seria um outro meia de ligação, porém com obrigatoriedade de marcação, certo? De marcação. Dando a liberdade para o lateral direito e dando a liberdade para o lateral esquerdo, fazendo com que essas mudanças táticas ofensivas se tornem mais efetivas. De que forma? De que forma? Olha como seria desenhado. O time atacando, certo? Tanto o 9 quanto o 11, ele mudará automaticamente de posição conforme a deliberação do número 10, né? Ataque, procura o 10. Daqui a pouco eu chego no 8, como eu falei no esquema tático, na tabela tática, certo? Olha como seria desenhado o ataque, certo? Olha como seria desenhado o ataque, certo?
como seria a defesa do ataque. E em forma de atacando, teríamos cinco atletas no sistema de marcação, sendo que o 8 estará na cobertura automática do número 2 e o 7 na cobertura automática do número 6. Os dois volantes, né? Um meia, né? Um falso volante, um meia pela direita e um volante de origem pela esquerda, para que facilite essa sociabilidade. Se esse professor, como é que é de um contra-ataque, como é que está fazendo? Teremos aqui os dois zagueiros fazendo com que o 5 fique entre ele. Automaticamente essa linha vai subir, a linha de marcação vai subir, para facilitar a compactação do retorno desses dois alas junto com o número 10. Certo? De que forma? Esse 10 no contra-ataque nosso, no contra-ataque adversário, recuaria até o centro do meio de campo. Certo? Os dois alas, retornarão às suas origens, sendo que o combate de frente será do 8 e do 7, tendo a cobertura do 5 automaticamente, ficando na sobra tanto do 5 de um lado pela direita, o zagueiro central pela direita, quanto o quarto zagueiro pela esquerda, sabendo que o goleiro também é uma peça fundamental no esquema tático de marcação da equipe, tá certo? Fica atento para essas reposições, sabendo que também o 11 terá também essa função de retorno junto com o 9, numa questão de defesa, certo? Uma função que eu passei para você, Guto, foi o seguinte: em uma marcação de uma equipe adversária, no seu esquema tático, saindo com o seu meia, só o número 10, para que o número 8 também tenha essa função. O meia direita tem essa função de ligação pela direita, tá certo? De ligação pela direita. Sendo o mesmo esquema tático, antes com 10, agora com 8. Só alterando os lados de iniciação, de ataque e de defesa. Seria também a mesma função do 10, a função do 8. Aí como é que você poderia fazer a variação tática com o seu time, com esses mesmos atletas aqui que você tem? Você não tinha o 2, o 3, o 4, o 6, né? O 8, o 5, o 7, o 10, o 11 e o 9, no sistema de 4, 4, 1, 1, conta no goleiro, 1, 4, 4, 1, 1. Aí você quer mudar sua variação para ataque? Um conselho para você, já que você tem seus laterais rápidos, né? Já que você tem seus laterais rápidos, e esse meia também, o homem de ligação, e o 10 também, você poderia variar dentro da sua jogada, o 4-2-3-1. De que forma? Você manteria o 9, caía o 11 para a esquerda, caía o 8 para a direita, entendeu? Caiu o 8 para a direita, ficava no 4, 2, olha o que acontece. Você manteria a linha de defesa, você mantém os dois volantes, certo? Certo? O 11 cairia para a esquerda, sem problema algum. O 11 cairia para a esquerda. O 8 cairia para a direita. Você mantém o 9, certo? 4, 2, e o 10 cairia centralizado. Ou seja, você manteria para ataque o 4, 2, 3, 1. Entendeu a variação? Você saiu do seu esquema no 4, 4, 1, 1 para o 4, 3, 3, para o 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1, marcando o time adversário. E 4, 3, 3, porque esse 10, o que acontece? O 7 subiria, o 5 subiria, ficava no 4, 3, fazendo essa triangulação aqui, o 5, o 10 e o 7. O 8 caiu para a direita, o 11 que estava centralizado no 1, 1, né? Atrás do 9, cairia para a esquerda, e o 9 continua aqui como referência,
Dentro do esquema tático você poderia mudar isso. Você saía do 4-4-1-1 para 4-4-2-3-1 de marcação e 4-3-3 de ataque. Defendendo, você desce o 5, você desce o 7, você desce o 8, você desce o 11, centraliza o 10, que agora está no lugar do 11, e você centraliza o 9, e você fica com o esquema, mudança de variação tática do 4-2, do 4-4-1-1 para 4-3-3 atacando e 4-2-3-1 defendendo. Você vai povoar esse meio de campo todo, tá certo? Aí fica a minha dica, dentro dessas variações táticas, do seu esquema que você me falou por telefone, que você usava o 10 como meia de ligação, você pode usar também o 8 como meia de ligação em uma jogada invertida, para que o time não fique todo só pela esquerda, certo? Mudando essa variação, caso o técnico venha perceber essa sua variação de jogo só pelo lado, você pode mudar durante o aspecto do time para o 4-2-3-1, mantendo os mesmos dois volantes de marcação segura, sem prejuízo nenhum de saída de jogo, porque você tem os alas, certo? E você tem seu 10 aqui para vir buscar a bola no meio de campo, tá certo? Essa é a orientação, espero que você tenha entendido e até a próxima orientação.